Hoje eu vou falar sobre a oclusão vascular, que é um tema que eu acho super relevante para nós da área da harmonização, porque não adianta só a gente saber injetar, a gente tem que saber como lidar com as intercorrências ao longo do caminho. O silicone, assim como a parafina e a vaselina, era um material permanente, então tudo que é permanente a gente sabe que não é bom. Então, quanto mais BDD é, mais essas partículas vão estar estáveis, mas mais tóxico pode ser também para o nosso organismo. Porque como a gente está falando de um fator químico, a gente sabe que não é natural. Então, por exemplo, o Restylane Lift, a gente sabe que é um produto de maior reticulação. Geralmente a gente usa para fazer terço inferior, principalmente para dar uma projeção, uma estruturação. Então, ele vai ter diferença para o Refine, por exemplo, que é um material que ele é muito mais fluido e que a gente trata mais as rugas mais fininhas, não algo de tanta estruturação. Então aqui eu quis trazer uma sequência para a gente entender mesmo os primeiros sinais e também para a gente saber lidar com tudo isso que pode vir a acontecer com o nosso paciente, porque só acontece com quem faz. Então ninguém aqui está livre de nada. Então vamos lá. Primeiramente, quando a gente injeta esse ácido hialurônico, inicialmente, por ele estar fazendo uma barreira mecânica ali no nosso fluxo sanguíneo, ele vai gerar inicialmente uma hipóxia. Então, o que acontece? A gente vê que o tecido vai ficar esbranquiçado. A gente vê que vai ter uma alteração na questão da coloração desse tecido, né? Que já começa em uma parte de um infarto, o início do infarto isquêmico tecidual. E o que eu quero também que vocês entendam é que, por mais que eu fale em sequência, muitas das coisas aqui estão acontecendo junto. Então, está acontecendo a hipóxia, mas também vai estar acontecendo a inflamação local, que é a questão do... O nosso corpo, ele entende quando tem algo de errado. Então, se ele entende que está acontecendo algo de errado, ele automaticamente vai recrutar neutrófilos, macrófagos, vai ter a questão dos liberadores de mediadores inflamatórios, a liberação também dos radicais livres. E aí, o que acontece? Inicialmente, então, bloqueia totalmente o fluxo e por isso que fica pronto. Mas, quando a gente está aqui na fase do líquido reticular, esse sangue ele começa a passar aos poucos. Primeiro tem um bloqueio total, entre aspas, mas existem microcanais nos nossos vasos, então de certa forma o sangue ele vai conseguir passar por esses microcanais e ele vai começar a dar uma aparência de líquido reticular. E o que eu quero também falar com vocês é que o dano ele não vai ser só mecânico, o dano ele vai ser endotelial também. Então, quando o ácido hialurônico ele entra em contato com os vasos, isso eu achei muito interessante porque isso eu não sabia, ele automaticamente já vai ativar a plaqueta de coagulação. Então, a hipogênese induzida pelo ácido hialurônico, como eu disse para vocês, vai desencadear um fator protrombótico. E o que acontece também? O ácido hialurônico por si só ele vai puxar água para perto dele. Então, a oclusão ali, de certa forma, já está acontecendo. O ácido hialurônico puxa mais água, então essa oclusão aumenta ainda mais de tamanho, principalmente pelos trombos que vão se formando ali. E aí, o que eles perceberam? Que somente o ácido hialurônico induz trombos. Então, PMMA não induz trombos e soro humano não induz trombos. Então, o ácido hialurônico ele tem um papel muito ativo nessa formação. Todo esse processo de oclusão está acontecendo, nosso fluxo sanguíneo está bloqueado, está acontecendo a falta de oxigenação, a ATP não está chegando de forma correta para as células, a gente vê também que a barreira da nossa pele, ela sofre uma alteração. E por ela sofrer uma alteração, ela também vai ter o seu pH diminuído, a gente vai ter de certa forma, disfunção de suor. E aí, a gente vai dar palco para as bactérias, principalmente as bactérias que muitas vezes são residentes normais, elas tomem conta dessa lesão e apareçam, tornando a nossa situação ainda pior. Então, primeiramente, a gente só tem um dano mecânico, que é a questão do fluxo sanguíneo. Mas depois que isso vai evoluindo, a gente já vai tendo a presença de bactérias também. E a questão da redução do óxido nítrico no nosso sangue, que ele é responsável principalmente por manter os nossos vasos relaxados. Então, vai ter uma alteração, assim, em todos os sentidos. E a necrose, que eu falei pra vocês, que é a questão da falta de ATP. Mas, muitas vezes, a gente consegue reverter essa isquemia. Porém, quando a gente consegue reverter essa isquemia inicial, que é principalmente quando o profissional ele identifica que aquilo ali está acontecendo, ele age, faz a aplicação de hialuronidade, nosso corpo também sofre com isso, através de uma lesão de reperfusão. Então, por mais que o sangue também volte, ele vai voltar depois, mas vai ter a liberação de radicais livres, vai ter uma inflamação e uma lesão endotelial. E, assim, é importante a gente saber também que as artérias, elas são responsáveis por levar todo o sangue, o oxigênio, para os nossos tecidos. E as veias, elas voltam com tudo. Então, as veias, elas tendem a ser um pouco mais superficiais, por isso que quando às vezes a gente está fazendo um botox, às vezes pega um vasinho, uma veia. Mas a necrose, ela vai acontecer mesmo nas artérias, porque as artérias são mais profundas. E o que a gente percebe? Na isquemia irreversível é quando a gente não toma uma atitude em relação ao que está acontecendo. A gente, então, vai ser a fase da isquemia, depois do líquido reticular, depois a fase da bactéria, da coagulação e, por fim, a necrose.
E é importante falar também do tempo de oclusão, porque cada tecido no nosso corpo vai reagir de uma forma. Então, se às vezes a oclusão for na pele, beleza, ainda é menos pior do que se fosse em retina ou em cérebro, porque tudo vai depender do metabolismo basal de cada tecido. Então, cada tecido aguenta um nível de isquemia diferente, até porque, principalmente retina e cérebro, são tecidos que precisam de muita energia para funcionar, né? A artéria facial está passando mais no meio da nossa face, então, obviamente, o risco de maior oclusão vai ser principalmente nessa zona T do nosso rosto. Muito importante, como eu disse anteriormente, a gente manter o contato com o nosso paciente, porque isso mostra também o quanto a gente se importa com ele, se importa com a vida dele, se importa com como ele está reagindo com o procedimento. Então é importante que a gente tenha esse carinho mesmo com os nossos pacientes. Então a gente tem que estar atento tanto aos sinais quanto aos sintomas. Os sinais, pela questão do que você está vendo. Você está vendo que a pele está mais esbranquiçada, ou como é que está a reperfusão do sangue, mas também com o que o paciente está sentindo. Por quê? Vai ter uma dor muito assim forte. Então, ele vai te relatar, olha, tá doendo muito. Cânula, ela, de certa forma, ela traz uma segurança pra gente, mas ela não traz uma certeza. Porque até as cânulas de 27G, elas são capazes de penetrar uma artéria da mesma forma que uma agulha. Quais são as principais consequências, as piores consequências que a gente pode ter quando a gente não tem ação, quando a gente não age? A questão da cegueira, né, que é quando o ácido hialurônico é injetado principalmente nesses ramos distais, que a gente tem toda a questão das anastomoses também, né? Então a hialuronidase, ela tá presente tanto em nós, né, como eu falei para vocês, na questão da regeneração natural que a gente já tem no nosso corpo, então ela está presente de forma endógena, mas ela está presente no veneno de alguns animais também, e ela é considerada como um fator de disseminação, principalmente para a questão das bactérias e para a liberação de toxinas, e também na questão da metástase. Também tem a hialuronidase, ela é muito importante para a questão da fecundação no nosso corpo, então ela participa de várias coisas. E na questão da oclusão vascular, ela vai funcionar muito bem porque ela é a enzima responsável pela degradação e fragmentação do ácido hialurônico. Então ela vai degradar esse ácido hialurônico em partículas menores e a gente, de certa forma, vai conseguir aliviar ali aquele fluxo sanguíneo que está sendo interrompido pelo plug de gel de ácido hialurônico. Então, eu li também alguns outros artigos sobre hialuronidase e, assim, muitos autores falando sobre o caso de, em caso de oclusão, você realmente aumentar as doses e aumentar o tempo de repetição dessa hialuronidase, principalmente quando o tecido está isquêmico. Então, se o tecido está isquêmico, os autores falam, teve um artigo que ele falou, vocês têm que inundar o vaso. Pra quê? Porque a hialuronidase, ela consegue se difundir bem pela parede arterial. Então, se você colocar por fora e fazer uma massagem para aumentar ainda mais essa zona de contato, a gente já consegue ter um bom prognóstico. E o que eu vi em relação à hialuronidase? Antes, a hialuronidase ela era associada com vários outros medicamentos. Tanto com nitroglicerina, quanto a questão também de você aplicar calor, de você fazer uso de Viagra, de você receitar antiplaquetário. Só que a questão é que, por terem tantas associações, eles nunca perceberam o que realmente dava certo. Será que a nitroglicerina é o que dá certo, que ajuda realmente a hialuronidase ter ainda mais uma ação? Então, o que eu quero concluir com tudo isso sobre oclusão vascular? É muito importante que a gente saiba realmente diagnosticar, que a gente saiba agir. Se às vezes, ai meu Deus, quanto de hialuronidase eu coloco? Inunda o tecido. Não fica preocupado com quanto você tem que colocar, fica mais preocupado que você tem que salvar seu paciente. Claro que a gente sabe que se a gente aplica muita hialuronidase, sim, pode também ir fragmentando a questão do nosso ácido hialurônico endógeno, mas é muito melhor você salvar a vida do seu paciente do que você ficar preocupado com o ácido hialurônico que é renovado todos os dias no seu corpo. Eu quis trazer essa frase para vocês, que a verdadeira luz é aquela que brilha não só para si, mas também ilumina o caminho de quem está ao nosso redor. E eu espero poder iluminar também o caminho de vocês.